Fala galera do canal da Playoffs, beleza? Meu nome é José Ferraz e eu voltei com mais um ranking para vocês. Dessa vez transformando em vídeo o nosso ranking de quarterbacks calouros, que geralmente saía em texto, mas dessa vez a gente vai fazer um experimento e vai soltar o vídeo para ver se vocês curtem, pra gente falar depois dessa semana 4, que acabou de acabar, quem são os melhores quarterbacks calouros até aqui, beleza? Mas antes de eu falar os nomes, já tá ligado, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa seu joinha. É muito importante que você faça tudo isso aí pra gente poder produzir muito conteúdo, mais vídeos como esse, lançar cada vez mais com frequência, rankings, análises, notícias, tudo em vídeo, além dos textos que a gente já posta lá no The Playoffs, beleza? Então vamos de vinheta, é isso aí. Bom, então, para ser rapidinho, top 5 melhores quarterbacks calouros, começando pela quinta posição, o quinto melhor quarterback calouro até aqui, na minha opinião, é o Zach Wilson, quarterback lá de Nova York, né, dos Jets. Um começo muito inconstante para o Wilson, ele que tem muito talento no braço, é um cara que consegue fazer vários lançamentos dinâmicos em profundidade, mas por enquanto ainda vem falhando bastante em executar aí o simples de um ataque, né? Passes curtos, jogadas simples, movendo as correntes em terceiras descidas, leituras pré e pós-snap, análises de blitz, como lidar com a pressão, como lidar com aquele defensor que vem livre até ele para pressioná-lo. Então ele ainda precisa melhorar muito com relação ao aspecto básico de jogar a posição de quarterback na NFL, mas ele vem mostrando algumas coisas interessantes. Na última partida agora contra o Tennessee Titans teve seu melhor jogo, conseguiu 2 passes para mais de 50 jardas, então o elemento explosivo está lá, mas ele ainda precisa aprender bastante o básico, o feijão com arroz que a gente chama da NFL, e quem sabe aí evoluir e ascender até o final dessa temporada nos nossos rankings. Aí passando então para o quarto melhor quarterback calouro, quarta colocação no nosso ranking, fica com Justin Fields, quarterback lá do Chicago Bears, que por acaso foi o quarto quarterback a ser escolhido no draft, então por enquanto vem mantendo exatamente a mesma posição em que foi selecionado, e é também um pouco inconstante, né? Jogou só 2 partidas praticamente, né? Uma depois da lesão do Andy Dalton na semana 3 e agora na semana 4 jogou como titular pela primeira vez. Foi bem nesse último jogo, teve algumas jogadas explosivas, a equipe não passou muito a bola, mas quando passou ele foi muito bem sucedido, teve vários passes em profundidade, teve um passe para o Allen Robinson numa rota out no canto direito da defesa que foi excelente, a localização da bola muito boa, teve um passe em profundidade para o Darnell Mooney também, perfeito, que a bola caiu no colo do recebedor, então ele mostrou a mesma coisa que ele mostrou lá em Ohio State, né? Consegue executar esses passes em profundidade, consegue fazer essas jogadas dinâmicas, e também teve uma outra corrida interessante, conseguiu conquistar uma terceira descida ali, correndo pela lateral, numa jogada que já tinha dado errado, né? A intenção era um passe, mas ele mostrou que esse lado dinâmico de correr com as bolas sempre vai permanecer no jogo dele, e isso adiciona um elemento perigoso no ataque do Chicago Bears que o Andy Dalton simplesmente não pode fornecer, né? Ele não tem a mesma benção atlética, né? A gente pode falar que o Justin Fields não é o mesmo tipo de corredor, enfim. Mas ele ainda também comete alguns erros básicos, assim como o Zach Wilson, um pouco menos talvez, mas na semana 3 teve um dos piores jogos de que qualquer quarterback poderia produzir ofensivamente. Ele simplesmente não enxergou o pass rush, sofreu acho que 9 sacks, se não me engano, foi uma atuação terrível, produziu só 60 jardas ofensivas, foi totalmente dominado aí pela defesa do Cincinnati Bengals. Então é preciso que o Justin Fields evolua nessas leituras, ele evolua também como quarterback. Ele precisa principalmente, que esse é o maior defeito dele vindo lá do draft, analisar da onde vai vir a pressão antes do snap e se adequar a isso, ou soltar a bola mais rápido, ou sair do pocket para controlar essa pressão, para não tomar pancada dentro ali do bolsão, né? Enfim, não sofrer um sack, não sofrer fumbles também. Então eu acho que ele ainda precisa melhorar bastante. Também teve uma interceptação no último jogo com um passe desviado. Acho que ele ainda tem muito a evoluir, mas ele já mostra também o talento. Acho que tanto o Zach Wilson quanto o Justin Fields, os nossos 2 últimos no ranking, né, pelo menos no top 5, tirando aí talvez o Davis Mills dos Texans, que já adianto que nem qualificou para esse ranking, os 2 já mostraram talento, mas ainda precisam evoluir muito para se tornarem quarterbacks eficientes na NFL. E aí passando então para o nosso terceiro colocado do ranking, talvez até um pouquinho de surpresa, considerando que a gente pensava antes da temporada, é o Trevor Lawrence, lá do Jacksonville Jaguars. Algumas pessoas talvez até discordem desse ranking.
O Trevor Lawrence ainda não venceu nenhuma partida, tá 0-4 lá no Jacksonville Jaguars, mas ele talvez tenha mostrado um pouquinho mais que os outros dois em termos de fazer o básico do ataque, né? Ele conseguiu bons drives aí contra o Cincinnati Bengals na última semana. Eu acabei de mencionar o Justin Fields, sofreu muito com essa defesa dos Bengals. O Trevor Lawrence foi um pouquinho melhor, teve chance de vencer o jogo, chegou até vencendo por 2 posses, comandou drives interessantes, moveu as correntes. Então, acho que a gente fica esperando que os calouros sejam dinâmicos, que eles façam passes em profundidade, mas o mais importante mesmo, e o tom desse nosso ranking aqui, é falar sobre o básico da posição de quarterback, conseguir ajeitar sua linha ofensiva para que ela controle a linha defensiva adversária, para que ela faça os bloqueios corretamente, é você fazer leituras simples e passes para os seus wide receivers em posição deles ganharem jardas depois da recepção, e acho que o Trevor Lawrence foi um pouquinho melhor nisso até aqui do que os últimos dois. Também lançou 7 interceptações na temporada, tem um rating super baixo junto com os outros dois. As estatísticas não ajudam nenhum desses 3 que eu estou comentando, mas eu acho que no básico do básico é próximo, né? Não há muita diferença entre o terceiro e o quinto aqui nesse ranking, mas por enquanto é da forma como eu colocaria eles aí, o que não significa que o ranking não possa mudar muito no futuro, né? Porque como eles estão muito próximos, qualquer coisa pode acontecer daqui 13 semanas, que é quando acaba a temporada, 14 semanas na verdade, a gente pode ver um ranking totalmente diferente. Mas aqui, pós semana 4, por enquanto eu ficaria dessa forma. E aí, passando para o segundo colocado do nosso ranking, eu até comentei no Twitter sobre isso, eu fico um pouquinho receoso de fazer essa colocação, mas eu acho que os outros 3 estão tão mal que vale colocar aqui o Trey Lance, quarterback do San Francisco 49ers. Ele finalmente jogou um pouquinho mais essa última partida, né, porque o Jimmy Garoppolo teve uma lesão contra o Seattle Seahawks agora na semana 4, então ele conseguiu jogar um pouco mais, conseguiu mostrar o seu lado dinâmico, tanto correndo quanto passando a bola. Tudo bem que teve um passe para um Deebo Samuel totalmente livre ali, um erro de marcação do Seahawks, mas eu acho que o Trey Lance ele não vem cometendo os mesmos erros que os seus outros 3 colegas de classe que eu acabei de mencionar. Talvez pela pequena amostragem, mas a gente acaba ficando com o cara que está no zero, está no neutro, do que os outros 3 talvez estejam no negativo. Então o Trey Lance ele também entrou nas 3 primeiras semanas em pacotes especiais, ele já tinha conseguido converter acho que 2 touchdowns, então ele já mostrou que ele tem esse talento dinâmico, especialmente na red zone, mas agora conseguiu mostrar um pouco mais e foi bem, ainda que o time tenha perdido o jogo, tenha sentido um pouco a ausência do Garoppolo. Eu acho que o Trey Lance vai ter a chance dele de finalmente se preparar como titular e mostrar um pouco mais aí na sequência da temporada, até que o Garoppolo volte e recupere da sua lesão. E aí, fechando nosso ranking, nosso primeiro colocado, por enquanto de ponta a ponta, desde a primeira semana, esse é o meu líder do ranking dos calouros, que é o Mac Jones, quarterback lá do New England Patriots. Vem jogando muito bem. Eu acho que acabei de falar muito que o importante de a gente ver num calouro é justamente ele controlar um ataque, ele saber fazer as leituras adequadas, ele soltar a bola rapidamente, ele não cometer erros, e isso o Mac Jones vem fazendo perfeitamente. Ele por enquanto não perdeu nenhum jogo pro New England Patriots. Tudo bem que o time só ganhou uma partida contra o New York Jets, mas o Mac Jones não é responsável por nenhuma das derrotas diretamente. Ele talvez ainda não traga aquele elemento dinâmico que alguns dos outros que eu mencionei trazem, mas o importante é que ele executa o ataque com maestria. Ele faz as leituras corretas, ele faz os passes muito rapidamente, o release time dele é comparável aos jogadores elite da posição, né? Conseguindo soltar a bola em menos de 0,35 segundos do tempo que ele leva o braço para trás e solta a bola para o seu recebedor. Então ele tem feito um trabalho perfeito. Com o calouro é difícil você exigir algo mais do que isso. A gente viu aí caras como Justin Herbert, né? Até o Deshaun Watson na época que ele foi calouro também, o Patrick Mahomes no seu primeiro ano como titular fazendo coisas maravilhosas. A gente ficou um pouco mal acostumado, mas a verdade é que para um calouro executar o que o seu ataque pede, não cometer erros grosseiros e mover as correntes já é muito bom, já é excelente. Por isso que o Mac Jones fica nessa liderança do ranking. Ele está anos-luz na frente dos outros 4, o Trey Lance ainda é muito cedo, mas na frente principalmente dos 3 últimos nesse quesito de fazer o que o ataque pede, fazer o que o seu coordenador quer que faça, mas ainda falta aquela big play, né? Na partida agora contra o Tampa Bay Buccaneers no Sunday Night Football, ele lançou só um passe para cima de 25 jardas, né? Para além de 25 jardas, e esse passe foi interceptado. Então ele precisa melhorar um pouco nesse tipo de jogada, ele precisa trazer um pouco mais esse elemento dinâmico para o jogo dele, mas também um pouco disso é culpa do ataque do New England Patriots, que não tem jogadores tão explosivos para desmarcarem, né, em profundidade e poderem receber esse tipo de passe. Então não é só culpa dele, é culpa um pouco do sistema ofensivo do New England, dos jogadores que estão lá, mas muito promissor esse começo do Mac Jones, e
lembrando que é só o começo da carreira dele, né? Ele ainda tem muito a evoluir e se ele continuar nessa pegada que ele mostrou aí nas 4 primeiras semanas, ele tem tudo para ser no mínimo um quarterback mediano para bom na NFL. Isso já é muito mais do que os outros mostraram até aqui. Mas lembrando, essa é só a nossa primeira edição do ranking, tudo pode mudar, fiquem atentos, a gente vai lançar outros vídeos e textos também para falar sobre isso. E por enquanto é isso, esse é o meu top 5 de agora. Deixe seus comentários, fala se você concordou, discordou, o que você acha, o que você espera para os calouros no restante da temporada. E deixa também seu joinha, segue a gente nas redes sociais, entra lá no www.theplayoffs.com.br, me segue no Twitter também, @ferrazjff, se você quiser saber, semana a semana eu vou postando, né, sobre o ranking dos calouros, vou comentando sobre o jogo de cada um, me segue lá, a gente vai batendo esse papo legal sobre futebol americano no geral, mas também especificamente sobre os quarterbacks calouros, beleza? Valeu minha gente e até a próxima!